Bom dia, na paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero dar um tema para a palavra do dia, dizendo o reino da morte e o seu fim trágico. E quero subordinar este tema na carta do apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 5, vou ler do versículo 17 ao 19. Dizem assim: porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. 21 de abril de 2025. É uma segunda-feira de feriado e eu desejo uma semana abençoada para todos vocês. Deus Todo-Poderoso, é no nome do teu Filho Jesus Cristo que estou aqui em oração. Quero te agradecer, em primeiro lugar, pelo perdão dos nossos pecados, por o Senhor ter enviado o teu único Filho, o justo, para morrer por todos nós que somos injustos. Pai, te apresento a família de cada pessoa que me ouve, e essa pessoa também, a minha família, a minha vida, essa nossa missão. Eu te peço que seja assim, em nome de Jesus. Bom, pessoal, hoje eu dei esse tema para a palavra do dia. Eu vou repetir aqui, dizendo assim: o reino da morte e o seu fim trágico. Eu já quero iniciar dizendo que quando Deus formou o homem, Deus não criou, não formou aquele homem e, consequentemente, toda a humanidade para morrer. Aliás, naquela época em que ele foi criado, o homem, primeiro homem, Adão, a morte sequer existia. O homem não conhecia a morte. Então, aqui nós observamos que Jesus, ele vem como aquele que só ele mesmo, por ele só, ele veio justificar, ele veio tirar a condenação de todos aqueles que creem no seu nome, creem que ele é o Salvador. Quando a gente lê a Bíblia, quando nós queremos entender o que a Bíblia fala sobre morte, nós vamos encontrar pelo menos 3 tipos de morte. Nós encontraremos aqui na Bíblia a morte física. Adão foi feito para morrer, por isso que o Senhor Deus disse que no dia que ele desobedecesse ali a sua ordem, a ordem de Deus, ele pecasse, ele iria morrer. E Paulo lá em Romanos, aos Romanos, na sua carta, capítulo 6, versículo 23, diz que o salário, ou seja, a recompensa, o pago do pecado é a morte. Então, essa é um dos tipos de morte que a Bíblia relata, a morte física. A morte que a Bíblia fala também, outro tipo de morte, é a morte espiritual,
o homem também ficou fadado a isso quando ele pecou, se desligou de Deus ao ponto de se esconder, porque viu a sua nudez, ou seja, viu que foi descoberto, né, todas as coisas diante de si, e ele procurou se esconder porque se sentia culpado, né? É feito uma criança que desobedece uma ordem do pai. O pai vai trabalhar e quando ele volta, a criança vai se esconder, né? Por exemplo, quebrou uma louça e ficou aquela coisa visível, o pai vai ver e vai procurar saber onde é que a criança está. Eu me lembro que quando eu era criança aconteceu alguma coisa parecida comigo. E aí, quando o pai chega, a criança vai querer se esconder para querer se livrar. Coitadinho da criança, eu pensava que ia me esconder o resto da vida, né? Mas logo, logo papai, mamãe, enfim, os meus genitores me descobriam onde é que eu estava e me castigavam à altura. Assim é Deus. Deus fez a mesma coisa com Adão, embora que Deus sabia onde ele estava, né? Deus é onisciente, ele sabia, Deus é onipresente, Deus é onipotente, e na sua onipresença ele sabia onde Adão estava. E na sua onisciência também o que ele havia feito. Então, a partir daquele momento, Adão, ele se torna o responsável, com todo o respeito da palavra, por toda a desgraça da humanidade dali para frente. Porque Paulo menciona aqui nesse versículo 17 da leitura que eu escolhi como base, capítulo 5 aos Romanos, ele diz que porque se pela ofensa de um só, quem é esse um só? Quem foi que praticou uma ofensa contra Deus e, consequentemente, tornou-se uma pessoa que ofendeu o Criador, porque desobedeceu? Foi Adão, um só, começou por ele. Aí veja, a morte reinou por esse. Enquanto Adão estava fazendo somente a vontade de Deus, a morte ele não tinha conhecimento da morte, desse sentimento. Inclusive, eu disse que pelo menos a Bíblia fala de 3 tipos de morte. A outro tipo de morte que a Bíblia fala é a morte eterna. Jesus veio para nos garantir esta que era a morte, mas vida eterna. E está inserido aqui no bojo dessa leitura, né, que eu escolhi aqui do versículo 17 até o 19. Porque ele diz assim, a morte reinou por esse, e eu dei o tema dizendo que o reinado da morte teve um fim trágico. Como foi esse fim trágico? Com a morte de Jesus e a sua ressurreição. A morte física também, ela já está sentenciada, né? Já está decretado que ela também vai ter um fim. Ali a gente pode ver também, falando sobre isso, Paulo escrevendo a sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 54, ele diz, e quando isto que é corruptível, que é o nosso corpo, né, se revestir da incorruptibilidade, ou seja, do corpo que não vai ser sujeito à morte, porque não é mais um corpo de pecados, aí segue ele, isto que é mortal, nosso corpo mortal, né, se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á, ou seja, é algo no futuro, vai se cumprir quando nós recebermos essa transformação. Aí ele diz, se cumprirá a palavra que está escrita, tragada foi a morte na vitória. A morte será tragada, terá o seu fim trágico e definitivo na volta de Jesus Cristo. Aí ele diz, mas os que recebem a abundância da graça, ou seja, recebem o perdão dos seus pecados e entra
nessa dispensação de hoje, chamada graça, com a sua vida consertada diante de Jesus pelo seu sangue e sacrifício, aí vem o dom da justiça. Aí, nesse caso, ao invés de a morte reinar, a morte que já teve o seu fim trágico. Agora está falando aqui também de morte espiritual. Aí fala que reinarão em vida por um só. Ele já inicia, a gente viu aqui que ele fala de um só, Adão. O primeiro Adão. Agora vai falar sobre o segundo Adão, né? Que é Jesus Cristo. Então Jesus Cristo vai trazer de graça o dom da justiça, e quem receber este dom vai reinar, né? Através de uma vida eterna. Aí ele segue nessa leitura base, eu não vou me estender muito por causa do tempo. Aí ele diz: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, a ofensa foi o pecado da desobediência. E por causa disso, uma só ofensa, a de Adão, todos nós, né, fomos condenados, né? Porque a Bíblia fala que todos nós, Paulo também fala sobre isso, né? Pecamos e carecemos da graça de Deus. Davi, no Salmo 51, menciona que no ventre, né, na formação ainda daquele embrião, nós já fomos formados com o sinal do pecado. Por isso que a gente precisa, todo homem precisa de Jesus para consertar isso, para se curar espiritualmente falando. Aí vem aqui. Aí veio um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Jesus morreu para justificar, né, a nossa vida espiritual e assim a gente ganhar a vida eterna. Aí o versículo 29 diz, 19, eu estou lendo a leitura base aos Romanos capítulo 5, eu vou encerrar agora com o versículo 29 que diz assim: porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, ou seja, todos foram feitos pecadores, por causa de seu Adão. Viu, Adão? Quando a gente chegar aí no céu, pela misericórdia de Deus, eu acho que cada um de nós vai querer bater um papo com você sobre isso. Brincadeiras à parte. Mas aí segue: muitos foram feitos pecadores, assim, pela obediência de um. Quem é esse um aqui agora? É Jesus. A gente está vendo aqui os dois personagens principais dessa leitura que eu escolhi aqui, desse conjunto de versículos, desses três. Aqui os dois personagens é Adão e Jesus, né? Aí diz aqui: muitos foram feitos pecadores. Estou preocupado com a hora, fico logo gaguejando. Assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Então, gente, vale a pena a gente servir esse Senhor Jesus Cristo, porque foi Ele quem nos justificou. Que possamos sempre lembrar disso. Quem éramos e quem somos e quem poderemos ser ainda quando chegarmos lá na glória. Ótimo dia a todos, servo de Deus, Gessé.